Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dia 9 de novembro, dedicação da Basílica de Latrão, Catedral de Roma. A Basílica Lateranense, Catedral da Igreja de Roma, construída por Constantino no tempo do Papa Silvestre I, é considerada a mãe de todas as igrejas. O aniversário de sua dedicação, celebrado originalmente só em Roma, comemora-se em todas as comunidades de rito romano. Salmo 67, versículo 36. A glória de Deus brilha em seu santuário. É o Deus de Israel, o Deus bendito, que dá força e poder a seu povo. Ó Deus, que nos fazeis reviver cada ano a dedicação desta igreja, ouvi as preces do vosso povo e concedei que celebremos neste lugar um culto perfeito e alcancemos a plena salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de João, capítulo 2, do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. A igreja festeja a dedicação da Basílica do Latrão. A celebração da dedicação desta igreja, que é mãe de todas as igrejas do mundo, é sinal da unidade da igreja. O evangelho que acabamos de ouvir apresenta a expulsão dos vendedores do templo no início do ministério de Jesus. Este episódio é uma prefiguração do sacrifício de Jesus que acontecerá por volta da hora sexta, no dia da preparação da Páscoa judaica, no momento em que os cordeiros eram imolados. Os sacrifícios de animais que se realizavam no templo de Jerusalém serão substituídos, presta atenção nessa parte, serão substituídos de uma vez por todas pelo único sacrifício do Cordeiro Jesus. Jesus é o Cordeiro imolado. A morte de Cristo na cruz, o seu sacrifício, a sua entrega, restaurou a humanidade, ofereceu salvação a todos nós. Por isso que agora não precisa mais fazer sacrifícios de cordeiros, de animais, de cordeiros, de rolas, de pombas, fazer sacrifícios para expiar pecados, porque Jesus é o Cordeiro imolado que nos salvou e nos perdoou de todos os pecados na cruz. Por isso que esse sacrifício de Cristo não foi em vão. Amados irmãos, se nós tomássemos consciência o que Jesus fez por nós na cruz, o que Jesus fez por mim e por você,
Depois continua a reflexão. Além disso, o gesto de Jesus de expulsar os vendilhões, purificar o templo, sinaliza para algo maior. É a proclamação de que Jesus é o lugar onde se deve adorar a Deus. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Jesus afirmará que os adoradores que o Pai deseja é quem o adora em espírito e em verdade. João 4:24. Em Jesus ressuscitado e somente nele pode-se adorar a Deus em espírito e em verdade. A igreja viva e verdadeira adora, celebra e segue os mandamentos do Senhor Jesus, o verdadeiro templo pelo qual Deus se fez presente entre nós. E depois este evangelho nos leva a esta reflexão também, muito importante. O zelo por tua casa me consumirá. Jesus, que amou a igreja e deu a vida por ela, quando ele entra no templo, ele vê ali os cambistas, os vendedores de boi, ovelhas e pombas, os cambistas que estavam aí sentados, provavelmente explorando o povo de Deus. E um detalhe importante desta palavra: fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo. Jesus não agiu no impulso. Jesus planejou. Provavelmente contou até 1000. Rezou, porque ele rezava também, ele subia ao monte para rezar, para orar, mas ele não haja no impulso, irmão. Não haja na empolgação, ou no impulso, ou na raiva. Pense, reflita, se afaste da situação, né? Faça um exame de consciência, se é o momento para falar, se não é, se às vezes não chamar a atenção na frente dos outros, porque não vai ajudar, né? Não chamar a atenção na frente dos outros. Chame do lado, converse, reflita. Jesus fez então um chicote. Esse detalhe é importante. Jesus pensou, planejou e depois desceu além no povo que estava ali, usando do templo para explorar, para talvez até mesmo enganar o povo de Deus. O zelo por minha casa, o zelo por tua casa me consumirá. Isso nos faz refletir sobre como temos nos comportado na casa de Deus. Temos cuidado da casa de Deus, cuidado com a limpeza da casa, mas cuidado também com os nossos sacrários, com as hostes que são os sacrários, que não estão lá há muito tempo. Se temos adorado também Jesus Eucarístico, mas como temos nos comportado, irmãos e irmãs, com a questão da roupa também na missa. A casa do Senhor é casa de respeito. As conversas paralelas, as pessoas querendo rezar, querendo fazer a sua prece, as outras pessoas conversando. A roupa que se vem, logo começa a fazer calor, somente aqui no sul, mas em outros lugares faz calor o ano todo. Fazer calor, as pessoas acham que vêm para a missa, acham que estão talvez na academia ou na praia. Não, todos os lugares, o ambiente exige respeito. A roupa também é importante. O zelo pela casa de Deus, o amor por Deus, pela igreja. Também não caiamos nestas falácias que tanto fez como tanto faz. Tanto fé, o Deus é o mesmo, né, padre? Então não importa eu vir aqui ou ir lá, não. Peraí. Para nós cristãos, o Deus é o mesmo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem outras religiões que acreditam de forma diferente. Então eu não posso colocar tudo no mesmo, entre aspas, no mesmo balaio. E para nós católicos que temos a Santa Missa, não dá para comparar, com todo respeito aos irmãos evangélicos, não dá para comparar com o culto. Embora a gente respeite, mas não dá para comparar com o culto, porque a missa é o sacrifício de Cristo, desse cordeiro imolado, é o sacrifício não mais cruento, não mais de sangue, de cruz, é o que nós entendemos como sacrifício incruento. Ele se doa, se entrega, morre por nós em cada Santa Missa, mas ressuscita porque nós o comungamos vivo. Então nada substitui a Santa Missa. Coloque isso na sua cabeça, católico. Nada substitui a Santa Missa presencial. Não é a Santa Missa pela TV. A missa pela TV serve para os doentes, para quem não pode vir à missa. Mas para você que pode, nada substitui a missa presencial. Nada substitui o sacrifício de Cristo por nós.
A comunhão da palavra, a comunhão da Eucaristia, a comunhão com os irmãos também na Santa Missa. O zelo pela casa de Deus, o zelo pela igreja, o zelo pela missa. Isso deve nos consumir. Amemos mais a Deus e amemos mais a Eucaristia, a palavra de Deus. Deus abençoe. Vamos rezar, vamos orar. Quero te convidar agora a fazer esta oração. Uma oração muito profunda, uma oração de cura e libertação. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que os odeiam e os perseguem. Pedimos, Senhor, neste momento, a graça de Deus, a bênção de Deus, a graça da cura e da libertação de todo o mal, toda a obra do inimigo que queira nos escravizar. Que pelo poderoso nome de Jesus sejam derrubadas neste momento as muralhas da falta de perdão e reconciliação, as muralhas do orgulho, da inveja, a idolatria, o egoísmo e os vícios. Muralhas do ciúme, muralha de brigas, contendas e todo tipo de desunião dentro e fora da igreja. As muralhas de pragas e maldições em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, pedimos que toda a muralha da dificuldade financeira, falta de emprego, dificuldade nos negócios, caia por terra. Também, Jesus, as muralhas das doenças, sejam elas quais forem. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha agora em socorro de todos os doentes. Doença física, doença psíquica, doença emocional. Quebra, Jesus, todas as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcias de Satanás, de todas as origens em nossa mente. Quebra, Jesus, toda a muralha do ocultismo em nossa vida passada e agora. As muralhas também de intrigas, brigas, contendas, separação, divórcio, adultério, todo tipo de desunião, Senhor, nós pedimos que se desfaça agora, no poder do nome de Jesus. Seja destruída toda e qualquer enfermidade física que está prejudicando o meu corpo e qualquer problema emocional que me impede de ter uma vida abundante. Senhor Jesus, em Teu nome e com o poder do Vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento através dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Que o Teu sangue seja minha defesa, minha fortaleza e minha segurança. E nada de mal me aconteça, porque estou debaixo da proteção do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado a você que compartilha também com outras pessoas para que possamos continuar evangelizando. Deus te abençoe, que a intercessão da Virgem do Carmo esteja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.